Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do segundo trimestre de 2025 da Neoenergia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação no link enviado pelo chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neoenergia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da neoenergia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelasteg, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelasteg. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estarem conectados para a presentación de nosos resultados do segundo trimestre de 2025. Soy Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, e estamos moito orgullosos do que iremos compartir aquí con voses. Están aquí conmigo conectados Solange Ribeiro, directora vicepresidente de Regulación Institucional e Sustentabilidade, Leonardo Gadela, CFO, Giancarlo Bassão, director executivo de Operações, Juliano Pansanato, director executivo de Control Patrimonial e Planejamento, e noso director de RI, Renato Gosa. Farei unha breve presentación pasando pelos principais destaques do período e Leonardo presentará con máis detalles os resultados. En seguida, pasaremos ás preguntas e respostas e no final cesaré con as conclusións. Iniciando a presentación na slide número 3, temos os destaques do resultado do segundo trimestre. A enerxía inyectada, considerando xeración distribuída, performou moito ben en nosas áreas de concesión, crecendo 2,3% no trimestre en comparación con o mesmo período do ano anterior. Nosa disciplina de custos sigue sendo un destaque, con o OPEX crecendo somente 4% en relación ao ano anterior, por tanto, abaixo da inflación. E a EBITDA caixa atingiu 2,6 bilhões de reais, con crecimento de 7% no trimestre, reflexo dos reajustes da parcela B de Neoenergia Coelba e Coser, da revisión tarifaria de Neoenergia Pernambuco, do maior mercado e control de gastos e, por último, da entrada en operación das liñas de transmisión. Destaca o caso de Redes, onde o EBITDA caixa creció expresivos 13% en comparación con o ano anterior, llegando a 2,4 billones de reais. O lucro líquido foi de 1,6 billones de reais no trimestre, 100% maior que o lucro do segundo trimestre de 2024, impulsionado pelo aumento do EBITDA e tamén pelo recoñecimento de créditos tributarios de 869 millóns de reais relacionados á exclusión
da actualización financiera do indébito tributario de PIS COFINS da base de cálculo de impuesto de renda e contribución social. Estes 869 millóns de reais ya están sendo compensados e, por tanto, se convirtiendo en caixa e menor dívida. Pasando para o CAPEX atingiu 2,8 billóns de reais no trimestre, o que levou nosa RABE líquida nas distribuidoras ao patamar de quase 42 billóns de reais. Na frente de rotación de activos, anunciamos o closing da venda da usina de Baixo Guasú, que representou unha entrada de caixa no trimestre de 1,1 billóns de reais, contribuindo ao proceso de desalavancaxe da compañía. Por fin, tivemos a aprobación por parte da ANEL da anticipación da renovación da concesión de Neoenergía Pernambuco. Aguardamos agora a aprobación de Neoenergía Coelba, COSER e Electro, que esperamos acontecerán a continuación. A renovación das concesións confirma, máis unha vez, a robustez e a previsibilidade de noso modelo regulatorio, requisito necesario para garantir os elevados volumes de investimento en expansión e cualidade que o sistema eléctrico brasileiro precisa para os próximos anos. Pasando para a slide número 4, podemos ver unha evolución de nosos proxectos de transmisión. Comenzamos pelos lotes de decembro de 2018. O lote Guanabara, con 96% de avance físico, ya ten un trecho concluído e energizado con RAPI de 70 millóns de reais. En cuanto ao segundo trecho, se encontra en implantación, con RAPI de 95 millóns de reais prevista para o terceiro trimestre deste ano 2025. No lote Vale Itajaí, estamos con 92% de avance físico e ya tivemos 58 millóns de reais de RAPI liberada en 2024, equivalente a 22% da RAPI total do proxecto. Agora, ao longo do segundo trimestre, liberamos máis 72 millóns de reais de RAPI adicional, chegando a 49% da RAPI liberada. E, finalmente, concluiremos o proxecto no segundo semestre deste ano, cando liberaremos outros 134 millóns de reais, chegando a unha RAPI total da orden de 264 millóns de reais. No lote de Morro de Chapeu, do leilón de 2020, o avance físico ya alcanza 98%. Ya tiñamos 105 millóns de RAPI liberada en 2024, liberaremos máis 60 millóns de RAPI no segundo trimestre de 2025, chegando a 76% da RAPI, e o restante, que corresponde a 52 millóns de RAPI, será liberado tamén no segundo semestre deste ano 2025. Sobre os lotes gaños no leilón de junio de 2022, resta entregar o maior de todos, o lote número 2 de Alto Parnaíba, con todas as obras avanzadas con 88% de execución. Temos nese lote 7,4 millóns de RAPI ya liberada e está confirmada a liberación dos 403 millóns restantes no segundo semestre de 2025. Por tanto, ya liberamos en 2025 cerca de 200 millóns de nova RAPI e iremos liberar máis 700 millóns nos próximos meses, llegando a cerca de 900 millóns de nova RAPI liberada en 2025. Desta forma, como ya falamos en outras ocasións, no final deste ano atingiremos a relevante marca de quasi 2 billóns de RAPI total operada, finalizando desta forma noso ciclo de investimentos en transmisión que foi iniciado en 2017. Vale lembrar que a parcería firmada con JC en 2023 sigue firme. Desde entón, a JC adquiriu 50% de 9 lotes de transmisión construídos pela Neoenergía. O último deles foi Tabapuana, adquirido por eles aínda neste ano 2025. Tamén a JC participou connosco nos leilóns rexentes de transmisión e, como saben, posúen o dereito de primeira oferta para estes 4 lotes que están concluindo a construción agora no segundo semestre de 2025.
Agora vou passar a palavra para nosso CFO, Leonardo, que fornecerá mais detalles de nossos resultados do segundo trimestre de 2025. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Vou iniciar aqui, como de costume, a análise do resultado consolidado da Neoenergia pelo slide 6, onde vemos aqui a evolução da margem bruta no trimestre, que foi de 7% contra o segundo trimestre de 24, alcançando 4.414 milhões. Esse aumento se explica principalmente pelo efeito positivo dos reajustes e revisão tarifária no final de abril das distribuidoras do Nordeste. Continuamos apresentando uma forte disciplina de custos, um crescimento de 4% no trimestre, fechando o trimestre em 1.098 bilhões. Com isso, o EBITDA apresentou um crescimento de 8% no TRI e o EBITDA da Caixa, um crescimento de 7%, alcançando 2.595 bilhões, reflexo da melhor margem nas distribuidoras e a disciplina de custos mencionada. O EBITDA de rede representou 90% do EBITDA consolidado e o de geração e clientes 10%. O lucro líquido, como já mencionado, foi de 1.631 bilhões, um crescimento de 100%, e desconsiderando o efeito do débito já comentado pelo Eduardo, ele ficaria estável em relação ao segundo TRI de 24. Passando para o CAPEX, agora no slide seguinte, no trimestre realizamos um total de 2.800 bilhões, portanto, um ritmo esperado para o nosso plano de investimento do ano. E como já vem sendo o padrão nos últimos trimestres, o CAPEX foi praticamente todo em rede, representando 98%. Ainda no trimestre, os destaques foram 1,7 bi em distribuição, na expansão e melhoria da rede, e 1 bilhão no avanço das obras de transmissão. Seguindo agora e entrando na performance operacional do segmento de rede, no slide 9, vemos a variação da energia injetada nas 5 distribuidoras. Como já divulgado ao mercado, apresentaram um crescimento de 2,3% no trimestre, também na comparação com o segundo TRI de 24. Portanto, um crescimento um pouco abaixo dos trimestres anteriores, por conta de temperaturas mais amenas, mas ainda assim com crescimento do número de consumidores, atingindo 16,8 milhões, portanto, um incremento de 313 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Passando para a performance de perdas, tivemos um trimestre com uma boa performance no índice de perdas. Em Brasília, desde o trimestre passado, tivemos uma leve piora no indicador, que, como mencionado, esperamos recuperar ao longo do ano. Já Pernambuco, que apresentava um desvio de quase 2,67% no final de 2024, após a revisão, esse desvio reduziu para 1,5%. E agora, com Coelba enquadrada, fechamos o trimestre com 3 e caminhamos para ter 4 das nossas 5 discos enquadradas no limite regulatório de perdas. No slide 12, observamos que no segundo TRI, a PCLD alcançou 152 milhões, portanto, ela se manteve bem controlada em relação aos trimestres anteriores. Nos gráficos abaixo, vemos que o índice de arrecadação apresenta uma boa trajetória em todas as distribuidoras em relação aos últimos trimestres. Próximo slide, passamos para os indicadores de qualidade, DEC/FEC, nas distribuidoras que seguem com uma trajetória de queda, e todas elas perfeitamente enquadradas nos patamares regulatórios. Entrando agora no resultado do negócio de rede, no slide 13, observamos no segundo TRI uma evolução de 11% na margem bruta, explicada novamente pelos reajustes e revisão tarifária. Lembrando que esses reajustes eles ocorreram no final de abril, então praticamente pegaram ali 2 meses do trimestre. As despesas operacionais no trimestre apresentaram um crescimento de 5%, portanto uma boa performance. E o EBITDA de redes cresceu 12% e o EBITDA da Caixa de redes 13%, alcançando 2.347 milhões no trimestre. Então, reforçando aqui esse ponto que eu comentei, quer dizer, esse crescimento ele já foi bem forte no trimestre, com um efeito praticamente de 2 meses, e daqui para frente a gente espera que esse crescimento seja ainda mais forte.
No quadro à direita, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBIT da caixa de distribuição cresceu 11% e o de transmissão apresentou um crescimento de 56% pela entrada de novos projetos. E na nota abaixo, a gente mostra que o EBITDA regulatório dos ativos de transmissão foi de 225 milhões, sendo 125 dos ativos 100% na energia e 100 milhões da JV com GIC, que contabilizamos por equivalência patrimonial. Passo agora para o slide 15, que é onde temos o resultado do negócio de geração e cliente, que consolida os segmentos de renováveis e liberalizado. Nesse trimestre, o EBITDA no segmento foi de 335 milhões, apresentando uma queda de 16%, ainda impactado negativamente por conta de Terra Pernambuco, que operou parte do segundo TRI sob o contrato, segundo TRI de 24, sob o contrato anterior, que possuía uma margem bem superior. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. O EBITDA de hidráulica no segundo TRI foi de 156 milhões, um crescimento de 11%, por maior afluência e ajuste a valor justo da usina de Baixo Iguaçu. O EBITDA de eólica foi de 162 milhões, portanto, uma redução de 13%, explicado por um OPEX mais alto em chafariz e maior custo com compra de energia. O EBITDA de solar foi de 5 milhões, uma redução de 7 milhões, também devido ao maior custo com compra de energia pelo complexo de Luzia. E já o EBITDA de Termop foi zero, em decorrência do novo contrato, que não teve despacho nesse trimestre. Por fim, o negócio de clientes apresentou um EBITDA no trimestre de 12 milhões, um crescimento de 8 milhões em relação ao segundo TRI de 24. Eu passo agora para o slide 17, para falar da estrutura de capital. E aqui podemos observar que encerramos o segundo TRI com uma dívida líquida de 44,8 bi, portanto, em linha com o primeiro TRI de 25, apesar do forte ritmo de CAPEX e sendo ajudada pela entrada do caixa da venda de Baixo Iguaçu de 1,1 bi. A nossa relação dívida líquida EBITDA fechou o TRI em 3,46 vezes, portanto, abaixo da alavancagem do primeiro TRI de 25. Então, aqui, isso demonstra que, nesse momento, estamos iniciando aqui a aguardada trajetória de desalavancagem da Neoenergia. A velocidade ela pode ser mais rápida ou mais lenta, a depender do ritmo dos desinvestimentos, mas o fato é que ela já começou a acontecer a partir de agora, como a gente pode ver nesse trimestre, ela vai continuar até o final do ano e nos trimestres seguintes. A estrutura da nossa dívida ela segue muito confortável, bem distribuída, com prazo médio de 5,8 anos e um custo muito competitivo. Temos uma boa diversificação em termos de fontes e indexadores e um amplo acesso a diferentes fontes de financiamento. Um exemplo disso é que essa semana concluímos uma operação com o Banco Europeu de Investimentos, o BEI, cerca de 2 bilhões de reais na Coelba, com custo já com swap abaixo do CDI, por um prazo de 10 anos e 2 de carência. Dito isso, eu passo a palavra de volta para a operadora para abrir para o Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor? Olá, pessoal. Consegue me ouvir, por favor? Sim, estamos ouvindo, Daniel. Boa, obrigado. Bom, tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira pergunta com relação ao não recorrente, né, reconhecimento aqui do crédito tributário. Eu queria só pedir para vocês comentarem um pouquinho mais de por que fazer esse reconhecimento agora, né, nesse momento. Qual que foi a mudança de entendimento que vocês tiveram aqui? E aí entender qual o impacto de caixa disso e se isso leva a algum uso
por exemplo, aumento de dividendo, né? Se vocês vão considerar isso aqui para algum tipo de distribuição para frente. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é com relação aqui à transferência realmente dos ativos de transmissão para o GIC, né? Vocês comentaram aqui dos 4 ativos, só para entender aqui como é que vocês estão percebendo a evolução do cronograma disso, se, enfim, a gente já pode ter alguma ideia aqui de quando que isso vai ser concluído. Obrigado. Ok, Daniel, muito obrigado pelas perguntas. Comenzando por la primera, né? La questão del registro no recorrente que comentábamos. Por que agora? Bom, a gente fiximos nos últimos meses, pedimos varios pareceres, queríamos estar bastante seguros. A gente vio que no mercado algunos de nosos peers registraron esta oportunidade no ano pasado. A gente fez varios estudios, varios análisis, pareceres, y bueno, ahora consideramos que estamos bastante confortables con la oportunidad y con el riesgo asociado, ¿no? Que es muy baixo, ¿no? Este efeito é un efeito en resultado agora, mas en Caixa ya comienza a ter efeitos, ¿no? Para que você teña unha idea, yo tengo aquí algunos números, básicamente ya este ano vamos a ter casi 100 millones de Caixa, que esto al final acabamos compensando impostos y por tanto teníamos ya un impacto positivo de 100 millones y bueno, que ven aproximadamente 300 millones adicionales, ¿no? Entonces, es una recuperación vía Caixa relativamente rápida y que también de nuevo va a contribuir para nuestro proceso de desalavancaje que Leonardo comentó ser, ¿no? Y la cuestión de JC, vale, la parcería con JC está yendo muy bien. Este año fizemos el closing como vocês saben, de Itabapuana. Y ahora lo que tenemos pela frente es concluir los 4 lotes que comenté, Guanabara, Valete, ahí Mogo y ahí Alto Parnaíba, que esperamos concluir ahora en el segundo semestre. En fin, las datas están confirmadas. Y la idea es que sí, que cada uno vaya concluyendo, pues comenzaremos a presentar eles para JC. JC tiene un proceso que ya es el que hicimos los lotes anteriores, de análisis, valoración económica, due diligence, etcétera, etcétera. Entonces, eu estou enxergando que el proceso aconteça, non vejo este ano acontecendo porque el prazo é curto, ten varios trezos entrando en operación en novembro deste ano, mas eu vejo, obviamente, o 2026 con certeza e tentaremos que no primeiro semestre de 2026 podamos ter ya, en fin, el signing de los lotes que, pues se saben, no tenemos obligación de vender, por tanto veremos un poco las condiciones que JC va a nos ofrecer y en función de eso pues tomaremos la decisión que, como digo, espero que aconteza no primeiro semestre do ano que ven. Entonces ese sería un pouco, Daniel, o timing que temos en mente y obviamente conversamos frecuentemente con JC, ya que somos socios en estos 9 primeros lotes y estamos muy alineados para continuar y avanzar en ese timing y con esos 4 lotes que son los que están entrando hasta final do ano. Excelente. Eduardo, se eu puder fazer. Fala, Daniel. Desculpa. Eu ia só complementar aqui e reforçar, Daniel, que você tinha mencionado se isso impactaria em dividendo, né? Isso entra na base, então isso vai entrar na base para distribuição de dividendo. Então isso entra impacta positivamente a distribuição de dividendos, sim, do ano. Entra na base de lucro. Isso. Não, legal, pessoal. Era esse o follow-up e agradeço muito aí pelas perguntas. Obrigado. Valeu. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Vocês já comentaram um pouquinho na resposta anterior, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação ao apetite da companhia por crescimento no curto prazo, tendo em vista o leilão de transmissão que está se aproximando, né? Se vocês puderem falar sobre lotes que poderiam interessar mais a companhia
levando em consideração também o patamar de alavancagem que também continua no nível mais alto, né, ali próximo de 3,5 vezes de dívida líquida EBITDA. E só uma outra pergunta também que eu queria fazer é se você já tem uma noção do que seria impacto financeiro para a companhia em relação à isenção de baixa renda da medida provisória da expansão do ciclo, da quantidade de baixa renda. Obrigado. Ok, Guilherme, muito obrigado pelas perguntas. E, bom, em relação a nossas perspectivas de crescimento no curto, medio prazo, eh, falamos, ¿no? Ainda está, no estamos enxergando oportunidades de retorno na parte de renováveis. Nos están acompañando moito como nós sector, los presos de longo prazo non justifican, aparecen riscos importantes como curtailment, diferencia de precio entre submercados, en fin, y otras cuestiones que hoy la parte de crecimiento en generación renovable pues é complexo. Nós temos un pipeline interesante, mas, en fin, non conseguimos viabilizar, por tanto, vamos a esperar na parte de generación renovable. Na parte de transmisión, estamos, junto con JC, participando dos últimos leilões. Para o leilón que vai acontecer agora este ano, avaliamos algunos lotes, mas, en fin, ni un deles atinge ni desde el punto de vista estratégico ni desde el punto de vista de retorno os mínimos que nos estamos requiriendo, que como vocês saben es un retorno real mínimo de 2 dígitos. Por tanto, en fin, non temos 100% confirmado agora, mas la probabilidade é que non participemos no leilón de transmisión que acontecerá no segundo semestre. Non participaremos. Pero demais, noso foco, como vocês saben, vai ser crecimiento orgánico en distribución. Temos 5 concesións que nos demandan moito investimento. Estamos falando de 6-7 billones de reais de investimento anual. A unha vez vai ser remuneración. Por tanto, temos unha demanda de expansión e de cualidade ben interesante. Aquí, moito importante, e aproveito a perspectiva da renovación das concesións, que é un pouco el que va a continuar confirmando a robustez e a previsibilidade de retorno destes investimentos. Eso é moito importante, está avanzando ben, por tanto, eso nos anima a continuar focando no crecimiento orgánico en distribución, que é o noso carro F. E a nivel crecimiento, en fin, eses serían un pouco nosos planos. De la parte de baixa renda, nós temos, en fin, nosa base de clientes no Nordeste bastante baixa renda. Con las medidas da MP pues aumenta esta base. A nivel de Caixa estamos falando pues de un incremento relevante en cuanto al valor que vai vir por vía CDE. Eso que o Renato e o Leo poden te pasar máis en detalles del fluxo de Caixa, ¿no? que aseguramos. Mas en términos de resultado, en fin, quero decir, en términos de inadimplencia, ¿no? De menor risco de arrecadación, estamos viendo un eventual impacto positivo en torno a 10 millones de reais, algo pequeno. Mas, en fin, datos máis concretos temos, e iso que Renato e Leo poden pasar para vocês, porque obviamente afecta a nosa base de clientes e un dado que temos moito ben calculado. Tá ótimo, obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Vitor Cunha, do Itaú BBA. Vitor, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vitor, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Nesse trimestre, né, como já foi comentado, foi reconhecido aqui um efeito não recorrente relacionado ao reconhecimento de créditos fiscais, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Isso me lembrou aqui sobre a tese do século, né? A companhia tem alguma atualização sobre essa tese que ainda vai ser julgada pelo STF? E quais seriam os potenciais ganhos aqui esperados para a companhia para cada um dos cenários, né, de 10 e 5 anos. Obrigado mais uma vez. Ok, Víctor, obrigado pela pergunta. Bom, é que estamos acompañando.
a questão, né, a tramitação desse processo no Supremo Tribunal Federal, que sabemos que está pautado esse assunto para o 13 de agosto. Veremos si se mantén o muda de data, mas en principio ese asunto voltaría a la pauta del Supremo Tribunal Federal el 13 de agosto. A nivel de impactos para a neoenergía, estamos falando no escenario de 10 anos de aproximadamente 1,7 billones de reais antes de impostos, 1,7 billones, e no tesis de 5 anos ficaríamos perto de 4 billones de reais antes de impostos. Esos son Después vamos a tener que ver cómo sale la decisión, la modulación, mas en principio los números que nos temos para esos dos escenarios de 5 y 10 años son números significativos, obviamente. Mas, en fin, ahora vamos a aguardar que el proceso evolúa, veremos si en agosto, el 13 de agosto, de facto acontece y iremos acompañando. Só lembrar que no pasado a Neoenergía optó por registrar contablemente un activo igual a un pasivo. Nós non registramos ni un gaño na época, por tanto, agora só nos resta aguardar a decisión final e en función de eso veremos un pouco los registros derivados de eso, tanto en resultado quanto en caixa. Mas os números son aqueles que te pasei. Perfeito, super claro. Obrigado. Obrigado, Vítor. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Maria Paula, do UBS. Maria, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Maria, pode prosseguir, por favor? Boa tarde a todos. Eu queria saber, obrigada pela apresentação, queria saber como que está caminhando a desalavancagem da companhia e o que é a expectativa de payout para 25 e para os próximos anos. Além disso, a Iberdrola anunciou, né, um aumento de capital de 5 bi para financiar seu crescimento. Eu queria saber que, dado esse aumento, né, de capital da controladora, se a gente pode imaginar que essa estratégia vai impactar a Neoenergia aqui no Brasil. Obrigada. Ok, María Paula, obrigado pelas preguntas. Bom, Leo ya anticipó un poquinho, ¿no? Sabes que ya segundo trimestre comenzamos esa curva de desalavancagem, estabilizando la dívida y continuando con la dívida crescente, por tanto, mellorando o covenant. Esperamos acabar o ano pues un covenant en torno a 3,2, 3,3, y a lo largo de 2026 pues eso irá poco a poco ficando más perto de 3. La velocidad, como falou Leo, también va a depender de los desinvestimentos. Sin desinvestimentos, el proceso de desalavancagem también va a acontecer, solo que a otra velocidad. Entonces, nos entendemos que a partir de 2026 es cuando Neoenergía debía de ficar en torno a más perto de 3 veces dívida líquida EBITDA, y obviamente ahí nós como administración de Neoenergía pues deberemos ver un pouco propor al Consello alternativas, porque comenzaremos a acumular moita caixa y bueno, las alternativas son simples, ¿no? O más investimento o más payout. Entonces, consideramos que a partir de 2026 es cuando tenemos que comenzar a facer ese tipo de propostas al Consello. Entonces, en fin, estamos falando de pocos meses y, como falou, ya el segundo trimestre mostra el primer trimestre en el que comenzamos, el ratio comienza ya a reducir y el covenant comienza a reducir. Respecto a Iberdrola, sí, efectivamente Iberdrola anunció un aumento de capital de 5 billones de euros hoxe. Eso que Iberdrola explicou moito ben que este aumento de capital está destinado a soportar los aumentos de investimento en dos áreas geográficas, que son Estados Unidos y UK. No caso de Brasil, no caso de Neoenergía, os nosos planos de investimento en redes orgánico en distribución continúan inalterados. Como falamos, concluimos este ano 2025 el ciclo de investimento en transmisión, y a partir del 26 estaremos investindo orgánicamente só en distribución, en torno a 6-7 billones de reais por ano. Entón, eso está inalterado y por tanto, a ampliación de capital
da Iberdrola, en fin, no ten a ver con Brasil e non impactará os planos que temos polos próximos anos. Aquí, de novo, quero voltar a insistir na questón da renovación das concesións, ¿no? Que é lo que va a permitir continuar e aumentar os investimentos en cualidade e expansión para os próximos anos que o sector eléctrico no Brasil tanto precisa, ¿no? Entón, acho que é moito importante que este proceso que está evoluindo ben conclúa nos próximos meses, porque aí, de novo, va a mostrar que el sector eléctrico no Brasil é un sector, ten un modelo robusto, previsible e que anima os investimentos. Ótimo, obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais da companhia. Moito obrigado máis unha vez, operadora. Gostaría de deixar unha mensaxe final, como facemos sempre, reforzando noso compromiso con todos os stakeholders da neoenergía. Na neoenergía continuamos focados en tres grandes alavancas: a eficiencia e a seguranza nas operações, a creación de valor a través da alocación óptima do capital e, en terceiro lugar, o crecimento sustentável de nosos resultados. Acho que unha das mellores maneiras de representar iso é o expresivo crecimento de nosa vida Caixa, que desde o IPO creceu máis de 100%. Seguimos moito confiantes na robustez regulatoria do Brasil, que máis unha vez comprobou con a aprobación da anticipación da renovación das concesións, en este caso de energía Pernambuco pela ANEEL. Aguardamos agora a continuidade do proceso con as renovações das concesións de energía Coelba, Coser e Electro. Pautados por esta mesma seguranza regulatoria, seguimos investindo na prestación dun servicio de cualidade para nosos quasi 17 millóns de clientes, garantindo crecimento robusto e confiabilidade. Tivemos máis un trimestre con avanzos na construción dos 4 lotes de transmisión restantes e, como dixemos máis cedo na call, nosa parcería con JC sigue firme, de modo que o plano é negociar con eles a venda de 50% destes activos após a entrada de operación destes lotes, que debe acontecer, como falei, entre o terceiro e cuarto trimestre de 2025. Noso proceso de rotación de activos, que vocês coñecen ben e que comenzou faz 3 anos, junto con o aumento expresivo da xeración de caixa operacional pero o crecimiento de nosos activos de redes, tanto distribución quanto transmisión, já estamos permitindo iniciar o rápido proceso de desalavancaxe anunciado nos últimos anos. Esta reducción da dívida líquida, unido ao aumento esperado de vida, creará en breve moito valor para os accionistas. Aos nosos accionistas, máis unha vez, quero destacar que temos unha dirección e estrategia clara a seguir, así como o time certo, engajado e comprometido para entregar os resultados deseados. Quero finalizar, como de costume, agradecendo a todos os colaboradores de Neoenergía que ten cumprido o seu papel, superando os desafíos, entregando resultados e criando moito valor para nosos accionistas. Moito obrigado e teñan todos un bon día. A conferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.